Fala galera, beleza? Bom, no vídeo anterior a gente falou de análise de fonte, parte 1, né? A gente falou de análise de defeito em fontes, falou da parte 1. A parte 1 foi apenas a entrada, o circuito de entrada, e como o vídeo ia ficar longo, não deu para fazer o complemento tudo na parte 1, então a gente vai agora para a parte 2. Então a gente estava falando de uma fonte de computador, né? A gente analisou a entrada, o circuito de entrada, os capacitores, o diodo. Então, depois da gente ter feito toda aquela análise dos capacitores, eu até falei que em questão qual capacitor usar na entrada, né? A gente pode colocar qualquer um, mas o recomendado é colocar o mais próximo possível e de preferência a capacitância superior, tá? A capacitância. A voltagem também. A voltagem dos capacitores de fonte, ou seja, capacitor da fonte de entrada, é ideal você colocar o mais próximo possível. Esse aqui, no caso, é 200 volts. Tá? Aí você vai me falar, ah, cara, mas eu tenho um de 300 volts. Eu posso usar? Poder? Pode. Vai dar defeito? Não. Mas o que acontece? Se o projeto dessa fonte foi feito para 200 volts e tiver uma oscilação grande, e o capacitor é uma base para, por exemplo, ele queimar com essas oscilações, ele queima e evita o problema para frente da fonte. Você colocar um de 300 volts, ele não vai queimar. Ele não vai queimar, não vai entrar em curto a entrada da fonte e ele vai passar aqui, ele não passa. Aqui ele já vai passar direto porque ele vai danificar mais à frente lá da fonte. Então assim, o mais recomendável é você usar tanto a voltagem quanto a capacitância mais próxima ou de preferência a original do consumo do circuito, beleza? Bom, continuando então, a gente falou da entrada básica. Depois tem o FET principal, oscilador principal. Nessas fontes aqui são mais complexos, mas sempre, em todas as fontes a gente tem o primário, e a gente tem o secundário. Tanto em fontes chaveadas como em fontes comuns de transformador. Mesmo em fontes chaveadas, a gente tem um transformador, mesmo que seja pequeno. A gente tem um transformador, ele está aqui, tá? Aqui a gente tem outros transformadores pequenos também. Então, o primário é onde tem entrada de tensão. Aqui tem sempre um FET. Esse FET, ele é oscilador, ele oscila, tá? Para dar entrada aqui. E digamos assim, se a fonte ainda estiver em curto, depois de você ter consertado tudo aquilo, provavelmente esse FET vai estar em curto. Você tem que testar o FET, caso ele esteja em curto, substitua. Se substituiu e mesmo assim a fonte continua em curto, existe também dois componentes principais na saída, que é o diodo retificador da fonte. Ele vai estar logo na saída do transformador e vai ter o diodo oscilador da fonte, o transistor. Também tem um transistor na saída. Então tá, digamos assim que você resolveu, mas o curto diminuiu, ou seja, o brilho da lâmpada é menor do que anterior. Você resolveu, você trocou esse FET de entrada, tá? Mas ainda ela continua com um curto, que o brilho da lâmpada é mais ou menos a metade. Normalmente, ou é o diodo que está em curto, o diodo da saída, ou é o transistor da saída que está em curto. Então você tem que olhar. Um detalhe importante. Alguns transistores, como nessa fonte, esse transistor e esse transistor, eles não são transistores, eles são diodos. Tá? Então os diodos, em vez deles usarem dois diodos, principalmente para a questão de desocupar espaço, e eles têm uma potência muito grande, eles usam um transistor que faz esse trabalho aqui, ó. Aí tem as três pernas do transistor. Então ele é um diodo ligado assim, é no caso desse aqui. Então eles usam um transistor e você toma cuidado. Eu tenho um vídeo onde fala muito sobre isso, você pode ver no curso de eletrônica básica. Então você pode ver esse diodo em forma de transistor, ver se ele está em curto,
E também depois você olha o transistor de saída, que normalmente ele costuma ficar em curto. Tá? Se ele estiver em curto, você substitui e provavelmente vai resolver basicamente seu problema. É claro que, deixando claro que isso não são todos os defeitos, essas dicas de análise de defeitos são os defeitos mais comuns. Então, assim, você vai começar por esses defeitos que eu passei. Não quer dizer que só isso vai resolver. Às vezes, pode ter um diodo N que entra em curto, você vai ter que fazer uma análise mais aprofundada. Às vezes, pode ser um resistor que fica em aberto. E assim sucessivamente. Às vezes, um CI que danificou. Mas, o que eu passei nessa análise de defeitos são análises... os defeitos mais comuns em fontes, principalmente em fonte chaveada. Na verdade, essa análise que eu passei é em fonte chaveada. Então, esse é um defeito mais comum. Agora, em fonte comum, normalmente, quando há defeito são poucos componentes, então você pode ver defeito no transformador ou defeito nos componentes. Por isso que aqui foi falado mais em fonte chaveada. Então, o que quer dizer? Você tem que ficar atento a esse circuito que eu passei para vocês. Caso você fez todo esse procedimento e ainda não resolveu, você tem que partir para outros meios. Aí você já vai ver diodos, resistores, entre outros componentes. Lembrando que você tem que ficar muito atento por exemplo, capacitor, a varistores. Normalmente, ele entra em curto e inopera o funcionamento da fonte. Você tem que identificá-los. Por exemplo, aqui eu vou mostrar para vocês, ó, são dois varistores. Esses dois. Você tem que ficar atento ao seguinte, eles são muito parecidos com capacitores e com NTC, que é o resistor de temperatura. Ele é um resistor em curto, que parece como esse aqui. Ele parece um capacitor e parece um varistor. E ele apenas é um resistor de temperatura. Como é que ele funciona? Ele funciona da seguinte forma. O circuito aqui está entrando, né, 220. Ele está aqui. Ele está em curto, tá? Então ele é como se tivesse como se fosse um disjuntor. Digamos que aqui ocorra um curto, tá? Deu um problema aqui grave, deu um problema no circuito. O que acontece? Ele aquece e ele desarma o circuito, evitando maiores problemas. Ele funciona sempre? Numa boa parte das vezes. Às vezes ele só dá uma esquentada e se der um curto aqui ele desarma, entre outras funções dele. Então você tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa pensa que isso é um varistor, troca ele, que ele fica em curto, pensa que é um varistor e ele é um outro componente. Bom pessoal, então apenas lembrando que essa foi uma explicação de parte da fonte, tá? Isso não é uma explicação completa, isso aqui é para você ter uma breve noção. Lembrando que às vezes você pode até achar esses defeitos que eu passei e ainda a fonte pode conter mais defeitos, é claro. Que às vezes pode ser um CI, pode ser um resistor, pode ser um diodo em curto. Mas lembrando que esse conteúdo passado é apenas os principais defeitos. Não tem como a gente fazer uma análise completa de todo o circuito. Uma análise completa a gente faria com um esquema na mão e você conhecendo passo a passo. Quanto mais você conhecer o circuito que você vai trabalhar, melhor vai ser na identificação do defeito. E é claro que cada caso é um caso e pode também acontecer, por mais que você saiba o funcionamento e por mais que você tenha testado a maioria dos componentes, às vezes acontece você não conseguir localizar certo tipo de defeito. Nem tudo é perfeito, nem toda análise é perfeita, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado e entendido o vídeo. Não esqueçam de curtir, se inscrever e divulgar esse vídeo, esse conteúdo nas redes sociais, beleza? Bom, não esqueça de curtir
e se inscrever em nosso canal. Valeu e até a próxima!